Começar. Olá, bom dia a todos. Então, hoje é dia 1º de outubro de 2020, é uma quinta-feira, são 7h08. Na sala de aula estamos apenas eu e a aluna Ana Lívia Miranda. A aula de hoje é sobre, vamos abrir aqui, os impactos sociais e econômicos da mineração no Brasil. É a aula número 52 do caderno 3 ainda, né? Nós estamos terminando ainda o caderno 3. Na aula anterior, nós vimos o ciclo da mineração, né? Na quinta-feira passada. Aí, na terça-feira, que seria a nossa primeira aula dessa semana, os alunos fizeram a prova de geografia, ontem fizeram a prova de história, e hoje, então, nós retomamos aí os nossos encontros, tá bom? Bem, nós vimos que a mineração foi importante ao longo do século XVIII aqui na América, né? Então, ao longo de todo o século XVIII, nós tivemos a atividade mineradora aqui no Brasil, na América Portuguesa. Principalmente na primeira metade do século XVIII. Então, numa linha do tempo assim, as reservas de ouro são descobertas ali, mais ou menos, no final do século XVII, pelos bandeirantes. Aí nós temos a metade do século XVIII inicial para o início e o auge dessa exploração. Aí depois, a partir do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, nós temos o esgotamento das minas e a sua exaustão, né? O abandono da exploração. O primeiro grupo de consequências que a gente tem que conhecer são as consequências sociais, né? É importante perceber que quando você diz assim que tem ouro em algum lugar, as pessoas correm para lá, né? Sempre nós temos corrida do ouro. Lá nos Estados Unidos nós tivemos corrida do ouro para a Califórnia, para o Alasca, corrida do ouro lá na região do que hoje é Austrália, tá? E a mesma coisa aconteceu com o Brasil. A população aumentou demais aqui no Brasil, inclusive despovoando certas áreas lá de Portugal. Em algum momento, o governo português proibiu a chegada de colonos aqui para o Brasil, né? Proibiu a saída das pessoas lá, porque havia o risco de despovoar Portugal e vir todo mundo para cá. Uma outra coisa, a atividade mineradora se dá basicamente em função de cidades, né? Porque você precisa minerar o ouro, você precisa derreter o ouro, purificar o ouro, transformar o ouro em barra. Então, a urbanização, guardar esse ouro em bancos, né, em lugares seguros, a urbanização é extremamente próxima dessa questão ligada à mineração, né? É uma atividade em que o minerador, ele se dedica exclusivamente a buscar o ouro, a minerar, né? Então ele não se preocupa em plantar, ele não se preocupa em produzir as coisas que ele vai usar. Tudo isso ele compra nas cidades. Por isso, as cidades se desenvolvem tanto na época da mineração e, inclusive, daqui a pouco nós vamos analisar melhor isso, se estabelece um mercado interno no Brasil, o que acaba ajudando depois o Brasil a ficar com o território do tamanho que ficou, né? O que não se fragmentar depois da independência. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá nos nossos vizinhos, Peru, Bolívia, enfim, esses outros países acabam se fragmentando porque eles não desenvolveram um mercado interno. E o Brasil desenvolveu. Esse é um dos fatores que explica por que o Brasil acabou se tornando um país grande, né? Se manteve aí unido, enquanto que os outros países aqui da América Latina acabaram se fragmentando. Tá? Bem, em função da urbanização, em função do crescimento das cidades,
aqui no Brasil, em função do crescimento das cidades aqui no Brasil, nós temos também um outro processo, né? Nós temos um outro processo acontecendo, que é o processo de formação de uma classe média. O Brasil forma também uma classe média urbana de grandes proporções, né? Grandes proporções não, né? Mas para o Brasil que não tinha praticamente classe média, por quê? Porque esses ofícios aqui da cidade são ofícios basicamente de classe média, né? Então é o comerciante, é o engenheiro de minas, é o advogado, tá? São pessoas ligadas a atividades urbanas complementares à mineração, ok? Então tem essa, digamos assim, essa consequência importante, surgir uma classe média urbana, coisa que não havia no Brasil em grande quantidade até então, né? No Brasil, ou você era muito rico, né? Era senhor de terras e tal, ou você era extremamente pobre, né? Basicamente, eram essas as eram essas as duas colocações que você tinha aqui no Brasil, tá? Ou você era um escravo ou um branco muito pobre, né? Ou você era muito rico. Agora não. Lá em Minas Gerais você consegue ter uma classe média urbana. Era possível, inclusive, para algumas pessoas dessa época, mandar os filhos para estudar em Portugal, estudar lá na Universidade de Coimbra, né? Então, a formação básica deles era feita aqui no Brasil e depois eles iam completar a formação lá na Europa, né? Bem, também era possível enriquecer com essas atividades, era possível, como minerador, de repente você era extremamente pobre, aí você dava sorte, encontrava um veio de ouro muito rico, né? Aí você ficava ricão, pronto. Você passava a fazer parte da elite, né? De uma hora para outra. Então é importante perceber isso também, né? Nós temos aí uma mobilidade social maior, inclusive para os escravos. Os escravos, se eles encontrassem para o patrão deles, para o senhor deles, uma pepita muito grande, um veio muito rico, ou se eles denunciassem uma tentativa de fuga, ou se eles denunciassem roubo, né? Eles podiam, né, receber a liberdade, ou podiam comprar a própria liberdade. Tinha um golpe, por exemplo, um golpe não, né, uma solução que os escravos davam, que era a seguinte: vocês sabem que quem tira o cascalho de dentro da mina era, naquela época, né, era a égua, né, era um burro, uma égua. Então, o que, que os escravos faziam? Eles desviavam o ouro, pegavam a égua, passavam sebo na égua, colocavam ouro em pó dentro lá do pelo da égua, né, assim, todo misturado, grudado naquele sebo, e a égua saía carregando cascalho. Aí, quando a égua estava lá fora, eles, escondida já, eles lavavam a égua, tá? E obtinham, então, esse ouro, né? Esse ouro que estava lá no pelo da égua, né? Todo encharcado lá com a graxa, com, a, com o sebo, né? Daí veio a expressão lavar a égua, né? Desculpa. Daí veio a expressão lavar a égua, né? E, puto, cara, deu sorte, porra, lavei a égua, quer dizer, né? Dei sorte, enfim, ganhei dinheiro, tá? Porque era assim que os escravos conseguiam encontrar ouro, né? Encontrar não, né? Desviar ouro. E com esse ouro, eles iam comprando a liberdade deles. Aí o camarada comprava a própria liberdade, aí ele ia né, como escravo livre, batear, né, ia buscar ouro em outros lugares, encontrava, comprava a liberdade dos familiares, e assim foram se formando núcleos, inclusive, de quilombos, né,
que hoje em dia são terras remanescentes de quilombos que ainda existem lá em Minas Gerais, tá? E, finalmente, aqui, né, a conscientização da exploração metropolitana. É importante perceber que começou a se formar, principalmente a partir dessa elite mais esclarecida, né, que ia estudar lá em Portugal, que os portugueses estavam enriquecendo muito e enriquecendo também a Inglaterra graças ao ouro brasileiro, né? Era muito ouro transferido para lá, tá? Através dos impostos, através do consumo de produtos importados. E aí esses brasileiros perceberam o quanto eles eram explorados e começaram a ter ideias revolucionárias, ideias de separatismo, que inclusive vão gerar as revoltas emancipacionistas, né? Como a Inconfidência Mineira, por exemplo. Tá? Então, a partir aqui da mineração, fica bastante claro que os interesses da metrópole, Portugal, e da colônia, né, o Brasil, são interesses distintos, né? São interesses bem separados, né? Nós passamos a perceber que Portugal não nos trata como portugueses que moram no Brasil, mas apenas como pessoas que devem ser exploradas, né? Pessoas que servem para ser exploradas e enriquecer a metrópole, tá bom? Então, essas aqui são as consequências sociais mais importantes da mineração, mas não são as únicas, hein? Nós temos um outro grupo aqui que são as consequências econômicas, tá? Então, são consequências sociais, econômicas, culturais. Eu dividi assim, tá bom? Vamos lá. Nas consequências econômicas, eu preciso que vocês anotem aí nos seus caderninhos, que eu sei que vocês estão anotando tudo que está sendo dito, claro, eles são alunos excelentes, né? Estão como se fosse uma aula comum. Olha aqui, ó. Eu preciso que vocês guardem esse termo aqui, ó, Tratado de Mitwin. Mitwin é uma cidade aonde foi assinado um tratado entre Portugal e Inglaterra. Prestem bem atenção agora, tá, pessoal? Por favor. Este tratado também é chamado de Tratado dos Panos e dos Vinhos. Tratado dos Panos e dos Vinhos. Né? A Inglaterra, em 1703, já estava entrando na sua Revolução Industrial, mas precisava de capital, precisava de mercado para vender seus produtos. E qual é o principal produto da primeira Revolução Industrial? Tecidos, tecidos ingleses, feitos através de máquinas, não mais artesanalmente. Pois muito bem. Portugal, por sua vez, precisava de um aliado poderoso para poder se livrar de uma vez por todas da influência da Espanha. Você se lembra que a Espanha tinha dominado Portugal e tal, e aí Portugal foi se aproximando da Inglaterra, tá? E a Espanha foi se aproximando da França. Formaram-se assim mais ou menos dois blocos ali, né? Espanha mais França, Portugal mais Inglaterra. Bom, aí Portugal, só que a Inglaterra vendeu essa amizade para Portugal muito caro, né? Saiu caro para Portugal essa amizade inglesa, tá? Essa amizade inglesa se consolidou através do Tratado de Mitwin, ok? Vamos ver o que diz esse Tratado dos Panos e dos Vinhos. Ó, eu vou por aqui assim. Ó. Portugal ia vender, então é Portugal e Inglaterra, né? Portugal e Inglaterra. Portugal ia vender vinho para os ingleses. E os ingleses iam vender tecidos, panos, como eles dizem, né, panos e vinhos, para os portugueses. Só que, a quantidade de vinho que os portugueses vendiam era pequenininha para a Inglaterra, certo? Era uma quantidade pequena, né? Porque o vinho português era produzido artesanalmente, né? Ali, devagarzinho. Porém, a quantidade de panos que os ingleses iam vender para os portugueses era uma quantidade de vinho
gigantesca, gigantesca. A quantidade de panos era gigantesca. Então era um pouquinho de vinho e um montão de pano, certo? Por quê? Porque os panos, os tecidos, eram fabricados, digamos assim, de forma industrial, em grande quantidade. Não só para Portugal, mas para as colônias portuguesas também. Então, evidentemente, quem tinha prejuízo aqui, ó, né, quem colecionava prejuízo era Portugal. Quem ficava com os lucros era a Inglaterra. Só que como é que Portugal, digamos assim, financiava esse déficit, né? Como é que Portugal financiava essa diferença, né? Déficit, essa diferença negativa? Portugal, então, pegava o ouro que vinha do Brasil, pegava aqui sua colônia, né? Ó, o Brasil, olha o Brasil aqui, ó, Brasil. Então, Portugal pegava o ouro que saía do Brasil, ó, o Brasil mandava ouro para Portugal, e Portugal pegava esse ouro e repassava para a Inglaterra, para cobrir o seu déficit nesse quesito aqui dos panos e dos vinhos. E esse ouro, os ingleses, os ingleses ficavam com esse ouro, certo? E patrocinavam a sua revolução industrial. Tá aqui, ó. Patrocinavam a sua revolução industrial inglesa, então, com o nosso ouro. Aí esse ouro virava lá na Inglaterra fábrica. Virava fábrica que produzia mais tecido, mais navio, mais pesquisa, tá? E Portugal, o que fazia com o dinheiro? Ficava com os tecidos ingleses, né? Produtos outros ingleses, como chá, etc., charu, enfim, ficava com produtos ingleses ou produtos que a Inglaterra transportava e, digamos assim, vendia esses produtos para suas colônias, como o Brasil, por exemplo. Tá? E com o que ficava do ouro, digamos assim, os portugueses faziam igrejas, né? As igrejas mais lindas de Portugal dessa época, né? São feitas aí todas de ouro. Quando vocês visitarem Portugal, vocês vão ver, tem lá aqueles altares de ouro, muito ouro dentro das igrejas portuguesas dessa época. E o Brasil? O Brasil ficava com os buracos, né? Feitos aí pela mineração. Então, nós temos aqui, a Inglaterra ficou com as fábricas, Portugal ficou com as igrejas e o Brasil ficou com os buracos. Tá? Assim, o Tratado de Methuen beneficiou muito a Inglaterra, muito, e prejudicou Portugal, sim, mas prejudicou muito mais o Brasil, né? Prejudicou muito mais o Brasil. Então, esse é o famigerado Tratado de Methuen, ou Tratado dos Panos e dos Vinhos, que Portugal assina para manter sua independência em relação à Espanha, etc. Bem, outras atividades econômicas se desenvolveram nessa época, tá vendo? Outras atividades econômicas. Por exemplo, no sul do Brasil, né, lá onde tinha as missões, onde os padres tinham os rebanhos, né, que eles tinham lá com os índios, quando as missões foram destruídas, nós vimos isso na aula passada, retrasada, quando as missões jesuíticas foram destruídas, o gado ficou solto e a terra também ficou, né, para ninguém. Os portugueses e os brasileiros foram lá e começaram a criar cabeças de gado. Aquele gado que estava lá selvagem, eles cercaram, tal, amansaram o gado de novo e começaram a criar o gado ali nas estâncias, nas grandes estâncias, as grandes fazendas de gado lá do Rio Grande do Sul. Pois bem, esse gado todo, ele virava charque, virava carne seca, né? E essa carne seca ia lá para a região de Minas Gerais para alimentar os escravos, né? O couro também ia para Minas Gerais, tá? E os mineiros pagavam com ouro. Então se estabeleceu um mercado interno. Quem fazia esse transporte eram os paulistas. Em expedições terrestres, eram os tropeiros, né?
que faziam isso. Então, o pessoal ia com o gado lá para Minas Gerais, né, passava por Sorocaba e tal, ou através de expedições fluviais, balsas cheias de mercadorias que iam pelos rios aqui de São Paulo até Minas Gerais, as chamadas monções. Então, tropas e monções. E lá do Nordeste vinham os escravos, que estavam, digamos assim, ociosos, né, sobrando com o declínio da produção de açúcar. Os senhores de engenho lá do Nordeste vendiam seus escravos para os mineradores de Minas Gerais. E lá pelo Rio de Janeiro, através da Estrada Real, né, primeiro Paraty, depois a cidade do Rio de Janeiro, por isso que a capital se mudou lá para o Rio de Janeiro, né? Foi nossa segunda capital, depois de Salvador. Nós tínhamos também os produtos importados da Europa, chegando e indo para Minas. Quem fazia esse transporte também eram os paulistas, e os produtos, o ouro aqui do Brasil, saindo lá para Portugal. Então se estabeleceu digamos assim, um sistema comercial muito, muito importante no Brasil daquela época, né? A pecuária lá do Sul, os escravos do Nordeste, os produtos importados da Europa através do Rio de Janeiro, tá? Ó, tudo isso através das tropas, que eram as expedições terrestres, né? Então um monte de cavalo, um monte de gente, ou as monções, expedições fluviais de transporte pelos rios, né? Levando produtos lá para a região das Minas, que pagavam por tudo isso com ouro. Esse ouro todo era fiscalizado pelo governo português, né? Essas atividades todas rendiam impostos, né? Rendiam impostos para Portugal. E Portugal tinha uma máquina administrativa de impostos voraz, né? A voracidade dos portugueses para arrecadar impostos era alguma coisa absurda, né? Então, a centralização da fiscalização lá no Rio de Janeiro, né? Para todo aquele aparato administrativo que estava em Salvador, no tempo do açúcar, desceu aqui para o Rio de Janeiro para fiscalizar melhor o ouro e tentar evitar o contrabando. Então, olha, transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, transferência essa que foi ordenada lá pelo Marquês de Pombal, né? Depois nós vamos estudar aí as reformas pombalinas. A partir daí, o Nordeste brasileiro, então, consequências políticas agora. O Nordeste brasileiro começa a perder importância econômica. Lembra que o Nordeste, na primeira etapa da colonização, né, século XVI, XVII, o Nordeste era a nossa área mais importante, né? Atraiu franceses, atraiu holandeses, tá? Pernambuco era riquíssimo. Só que agora a produção açucareira está decaindo e o Nordeste está decaindo junto, né? Nós podemos dizer que o Sudeste, até com a transferência da capital, virou o centro político aqui da colônia, né? Nós temos um deslocamento do eixo econômico, né? Do Nordeste para o Sudeste do Brasil. O Nordeste nunca mais seria o mesmo, porque depois o café vai ser cultivado principalmente aqui no Sudeste. A industrialização vai acontecer principalmente aqui no Sudeste. Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem é que o ouro aqui no Brasil ele foi explorado principalmente em Minas Gerais, que fica lá no interior, né? Minas Gerais não tem acesso ao mar, né? Minas Gerais não tem litoral, né? Os mineiros não têm acesso ao litoral, eles vão às praias principalmente do Espírito Santo. Também Goiás, passamos a ter exploração de ouro, quando os paulistas foram mais para o interior, lembra? Os bandeirantes, né? E, finalmente, o Mato Grosso, né? Mato Grosso, também os paulistas foram atrás de ouro lá. E esses três estados, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, hoje em dia, então são 5 estados, né, e mais Minas Gerais, todos eles ficam muito para o interior, né? Então,
os bandeirantes, e os portugueses, e as vilas, e as roças de mandioca, milho, e também o gado que vinha lá do sul, os escravos do Nordeste, tudo isso que eu falei começaram a ir mais para o interior do Brasil, né? Fazendo com que a colonização avançasse para o interior. Você se lembra que no início, né, lá no tempo do pau-brasil, a colonização estava ali grudada no litoral. Agora nós já estamos indo mais para o interior. Tá? O Brasil está tomando a forma que ele tem hoje em dia. Né? Estamos indo mais para o interior. E finalmente aqui, ó, as consequências culturais da colonização. Ah, que beleza! Essa é a parte que eu gosto mais. Olha aqui, ó. Desenvolvia-se na Europa daquele momento um movimento artístico, né, um movimento, digamos assim, estético, chamado barroco. E esse movimento estético, esse movimento cultural que se desenvolvia lá na Europa daquele momento, encontrou aqui no Brasil as condições materiais para se desenvolver, mas para se desenvolver de uma forma muito específica. Por isso que a gente fala em barroco mineiro. Barroco mineiro, que você junta aspectos da estética barroca lá da Europa com temas, com matérias-primas aqui do Brasil. Por exemplo, a utilização da pedra-sabão, né? Uma argila misturada com areia mais mole, né? Que permite a moldagem dela. Então, nós vamos ter, por exemplo, na música, olha aqui, a arte sacra de Frei Vicente de Salvador, né? Então, naquelas igrejas riquíssimas lá de Minas Gerais, quando vocês visitarem Minas, vocês têm que conhecer essas igrejas. O interior delas é maravilhoso. Sabará, Ouro Preto, tá? Visitem Minas Gerais, é aqui pertinho. Dá para ir de carro, 8, 10 horas, você já está lá, aí você dorme naquelas pousadas, é uma maravilha. Bom, então, o Frei Vicente de Salvador, né, com música sacra para as missas que aconteciam lá. Também o Mestre Ataíde, olha aqui, ó, Mestre Ataíde, um grande pintor, né, filho de escrava com português, tá? Ele desenvolveu uma arte sacra, barroca, maravilhosa, riquíssima, original, tá? Então, de novo, né, temas ligados à arte sacra, né? O mais famoso, né, pessoal, o Aleijadinho, né? Olha aqui, ó, Henrique Lisboa, né? Olha aí. Teve uma doença degenerativa e tal, mesmo assim produziu obras extraordinárias, né? Estátuas, foi também arquiteto, projetou igrejas, né? Foi também pintor, né? O Aleijadinho, tá? Então, esse aqui foi um dos maiores expoentes da arte barroca mineira no Brasil do século XVIII. Não há dúvida nenhuma disso, né? E as obras dele permanecem aí até hoje. Esses dois aqui que eu vou pôr aqui, ó, vocês já estudaram, né? Já estudaram, acho, em literatura. Se não estudaram, vão estudar. Tomás Antônio Gonzaga, inclusive os dois foram inconfidentes, lembra? Participaram da Inconfidência Mineira, né? Os Árcades, o arcadismo, aquela ideia de um amor meio platônico, né? Marília de Dirceu, cartas chilenas, inspirado na obra de Voltaire, cartas persas. Esses dois caras, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, estudaram lá em Coimbra e de lá eles voltaram cheios de ideias revolucionárias, tá? E também ideias literárias, né? Que não são menos revolucionárias, né? Olha lá. E lançaram aqui no Brasil o arcadismo. Trouxeram para o Brasil, né, as ideias do arcadismo e escreveram muito aqui também sobre essas, com essas temáticas, tá? Muito bem. Então, olha quanta coisa, né? Que beleza, né? O Barroco Mineiro. Quanta coisa aqui pertinho da gente para a gente visitar, né? Pensa nisso. Faça turismo no Brasil, tá? Então, esse é o conjunto de
mudanças, não? Que aconteceram no Brasil a partir da mineração. Né? Então, olha, consequências sociais, econômicas, políticas e culturais. Depois, no nosso segundo encontro de hoje, nós vamos estudar a mineração na América Espanhola, para ver o que aconteceu lá. Nesse intervalo, entre a aula que nós estamos tendo agora e a aula das 9h50, vamos deixar lição, né? Claro, imagina que este professor não vai deixar lição para vocês. Então, claro, evidente, primeiro, fazer os exercícios da aula número 52, né? Então, na semana que vem, nós vamos corrigir os exercícios da aula 51 na quarta-feira. Ah, que ótimo! Então, os exercícios da aula 51, 52, 53. São os exercícios que nós vamos corrigir já na semana que vem. Na quarta ou na quinta, que ainda tem aula 54, né? Bem, pessoal, e depois aí, na outra semana, a gente já começa o caderno 4, que é o último caderno do ano. A outra coisa é o resumo, né, pessoal? O resumo. Ó, esse ciclo da mineração, essa parte que eu falei hoje, que eu estou pedindo o resumo para vocês, começa na página 43 e vai. É muito importante que vocês façam, muito importante, que tem imagens maravilhosas, né, no livro-texto, página 43 até a página. Eita! Puxa vida, até a página 47. Tá? Então, da página 43, Impacto Social e Econômico, começa, até a página 47 do livro 2, né, do livro texto número 2 de História. Tá bom? Façam e mandem as imagens para mim. Tá? E, olha, mas é para fazer. Esse tempo de agora até a aula das 9h50 é para fazer as lições. Tá? Mandem dúvidas para mim. Semana que vem também nós vamos fazer a correção comentada da prova de História e Geografia, tá? Vamos fazer tudo direitinho. Até daqui a pouquinho, tá? Qualquer dúvida, me consultem pelo WhatsApp. Tchau, tchau, gente. Até 9h50. Namastê. Tchau, gente. Fiquem em paz.